Eu queria apenas ressaltar aqui hoje a questão da Holanda, por exemplo, né? Um país que legalizou a maconha há mais tempo e que nós já ouvimos as experiências do Uruguai, né, que começou agora, que legalizou recentemente, e nós, a Holanda, ainda não tivemos nenhuma autoridade presente. Talvez o senhor deva estar planejando isso para as próximas audiências. Eu acho muito importante, até porque o governo da Holanda já chegou à conclusão que a maconha faz mal à saúde e está restringindo de forma considerada o uso da maconha naquele país que é legalizado. Eles estão restringindo os cafés cannabis por um aspecto muito importante, e a Suécia também, mas por algo muito importante, senador Cristóvão Buarque. E isso tem tudo a ver com a vida que o senhor, vida pública e a vida profissional que o senhor tem nos dado aqui na política brasileira. Questão da evasão escolar, né? Eles confirmaram que a evasão escolar na Holanda foi muito grande após a legalização da maconha. Eu acho que a gente precisa ter essa experiência contada aqui pelo governo holandês. O Brasil é um país de dimensões completamente diferentes, né? A gente sabe disso, né? Eu acho que aí fica mais grave a situação para uma eventual legalização, que, na minha modesta opinião, eu acredito que legalizar, descriminalizar e regulamentar tem o mesmo efeito prático, né? Eu não vejo diferença com relação a isso. Então eu prefiro usar o tema legalizar, que é o tema que a população, o termo que a população brasileira está começando a se despertar hoje, a partir do debate que o senhor iniciou aqui no Senado Federal. Eu sou pai de 4 filhos, né? E quando eu ouvi a experiência da doutora Solange, falando do irmão dela, e que me tocou profundamente a alma, eu conheço outros casos também, mas eu digo para o senhor, é no regime atual o que aconteceu com o irmão dela. Mas se a gente legalizar a maconha no Brasil, senador Cristóvão, você passa um recibo para a juventude do nosso país. Se o governo legaliza, qual é a moral, qual é a situação que o pai, que está tentando conversar, manter um diálogo com seus filhos, vai dizer para ele: não faça isso, não utilize a maconha, porque ela causa isso, uma série de problemas para a saúde. Qual é a moral que ele vai ter se a criança, o adolescente vai dizer: olha, o Estado brasileiro autorizou, papai, deixa de ser careta. Que bobagem é essa que o senhor está falando aqui? O Brasil autoriza. Então, isso tem uma diferença enorme no ponto de vista. Eu fico muito preocupado, eu andei pesquisando, senador, muito sobre esse assunto, e eu vi que em outros países, por exemplo, existe interesse econômico por trás disso tudo. Isso é muito sério, isso é muito grave. E a população brasileira, que, repito, está começando a se despertar agora para o tema, precisa saber disso. Quem é que ganha com a legalização da maconha? Esse é o principal ponto. Me estranha muito ter investidores, mega investidores internacionais, investindo dinheiro, está aí nas folhas do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, pode pesquisar, como o mega multimilionário George Soros, que investe para a legalização da maconha em alguns países, dentre eles no Uruguai, ele investiu, e nos Estados Unidos. Então, me causa assim uma preocupação enorme, que interesse. Já vi depoimentos do outro mega empresário, ou ex-mega empresário aqui brasileiro, Ike Batista, também defendendo a legalização da maconha no Brasil. Então, a gente precisa realmente ficar atento com esses movimentos de monopólios, de indústria de agronegócios, que podem também estar por trás com interesses econômicos sobre isso, às custas do sofrimento de milhões de famílias brasileiras que já sofrem hoje e, com a eventual legalização, vão sofrer ainda mais os efeitos disso. Então, eu queria parabenizar o senhor pela coragem, determinação de abrir esse debate sobre a legalização da maconha, que o senhor
percorra esse país também, pela sua autoridade moral, pela sua bem-querença no país inteiro, que o senhor visite as escolas dos subúrbios. Nós temos experiências, doutor Sérgio Rafous, lá do Mato Grosso, que é promotor, que faz esse diálogo com as escolas do Brasil inteiro. O que é que representaria uma legalização da maconha? Ele, que inclusive é um nome que eu gostaria de sugerir ao senhor, aos seus assessores, que chamem para participar de uma dessas mesas. Assim como o psiquiatra Dr. Fábio Gomes de Matos, que tem pós-graduação na Escócia e que combate de forma científica uma eventual legalização da maconha em nosso país. E, por fim, o Dr. Alexandre Zakir, que é um especialista em segurança pública, corregedor do Estado de Saúde de São Paulo, que também mostra que o tráfico, em uma eventual legalização da maconha, ele aumentaria substancialmente no Brasil, caso acontecesse uma legalização. Então, eu quero agradecer a oportunidade, que o senhor continue desenvolvendo esse trabalho, ouvindo, e que tenha muito bom senso, continue a ter muito bom senso, como o senhor sempre teve em sua vida pública, para não deixar esse mal acontecer em nosso país. Muito obrigado.